Ora, o impasse na viabilização do Orçamento do Estado poderá ou não ser ultrapassado esta semana. A ver, vamos. Estão connosco o Carneiro, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PST, e Tiago Barbosa Ribeiro, vice-presidente da bancada parlamentar do PS. Bem-vindos. Obrigada, ambos, pela vossa disponibilidade. O Carneiro, ouvimos já o Ministro da Presidência dizer que é preciso encontrar uma alternativa ao tal mecanismo de crédito fiscal extraordinário ao investimento que o Partido Socialista tinha proposto, por considerar desadequado e mais caro. Que alternativa pretenderá o Governo apresentar amanhã? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar-vos, cumprimentar também quem nos está a ver. Ora bem, nós, de facto, aquilo que temos assistido com este processo negocial é alguns avanços significativos que eu devo reconhecer, e esses avanços, no que diz respeito à AD, ao Governo, têm em vista, efetivamente, chegarmos a um acordo para a viabilização do Orçamento de Estado. Há, de facto, como eu vi na peça ainda há pouco, um irritante neste momento na sala que tem que ver com a questão do IRC. E aquilo que é a nossa expectativa é, tendo em conta o muito que a AD já avançou na reformulação, por exemplo, do IRS jovem, e também ao não diminuir tanto quanto aquilo que desejaria o IRC, portanto, em vez de reduzir 2 pontos percentuais por ano, reduzir apenas 1, aquilo que é a nossa expectativa naturalmente é que seja possível chegar a um acordo. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, vários ministros tiveram a oportunidade de intervir publicamente e deram nota que o Sr. Primeiro-Ministro irá, enfim, apresentar publicamente qual é a posição final relativamente a esta contraproposta do PS, contraproposta esta que tem esse irritante. E, portanto, tendo em conta que a AD já cedeu bastante no que diz respeito, por exemplo, ao IRS jovem, é preciso também encontrar aqui uma solução no que diz respeito ao IRC. Mas é esse tipo de soluções que nós queremos perceber. Que tipo de soluções podem ser? O que é que o Primeiro-Ministro poderá apresentar que possa ser aceito pelo Partido Socialista? Uma coisa que eu posso dizer é que o crédito extraordinário fiscal ao investimento, que foi proposto pelo Partido Socialista e que vigorou, foi aprovado em 2013 e 2020, tinha em conta uma conjuntura económica que é muito diferente daquela que temos hoje. Portanto, esse incentivo fiscal fazia sentido num determinado contexto em que não havia investimento e nós tínhamos que puxar pelo investimento. Ora, num contexto como aquele que temos hoje, em que temos taxas de crescimento de 2% ou ligeiramente superior, ou pelo menos essa expectativa, em que há investimento público e também privado a acontecer, nomeadamente, por exemplo, no público, com grande impacto do PRR, não faz sentido hoje ter um incentivo fiscal como esse, até porque há outros incentivos fiscais que permitem deduções à coleta das empresas. Isso já tinha sido dito por Leitão Ambar, mas então... Já tinha sido dito, mas... Quais são as alternativas? Portanto, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro irá dizer é, em face do que foi a proposta ou a contraproposta do Partido Socialista, é qual é a posição do Governo. Temos que aguardar por isso, naturalmente. Tiago, continuamos no vazio? Bom, muito boa tarde a todos, quem também nos está a acompanhar a partir de casa. No vazio não continuamos. Na sexta-feira passada, o secretário-geral do Partido Socialista respondeu à proposta que tinha sido feita pelo Primeiro-Ministro relativamente às duas grandes áreas que tinham sido sinalizadas como áreas críticas para o Partido Socialista. O Partido Socialista, desde o início desta legislatura, apresentou uma visão que corresponde à necessidade de estabilidade política no país, naturalmente no respeito por aquilo que foi o voto popular, naquilo que também foi o voto, naturalmente, no Partido Socialista, que tem, aliás, exatamente o mesmo número de deputados que tem o PSD, e naquilo que são um conjunto de princípios dos quais o Partido Socialista entende não dever abdicar para aprovar ou para viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Naturalmente que haverá no Orçamento do Estado, não o conhecemos ainda, mas haverá muitas medidas, centenas de medidas com as quais nós não estamos de acordo. O que nós sempre dissemos é que havia duas áreas que implicavam ou conflitualizavam com aquilo que era a visão do Partido Socialista para a política fiscal em Portugal. Uma delas, o IRS jovem, que ficou largamente resolvida com aquilo que foi a contraproposta, digamos assim, do Governo, que, aliás, enfim, se me permite, o Governo percebeu aquilo que todos nós já tínhamos percebido, que estava, de certa forma, isolado naquela que era a sua proposta. A proposta tinha sido criticada pelo FMI, como sabemos, tinha sido criticada pelo Conselho de Finanças Públicas, alertando para o risco de déficit com essa medida em 2026, e relativamente àquilo que eram os pressupostos dessa medida, tal como estava apresentada pela AD. Aliás, no limite potencialmente inconstitucional, caso viesse
viesse a ser aprovada, seria uma discussão que teríamos que fazer. E o Governo aproximou-se do PS em torno de 4 grandes mexidas, aproximando do modelo de IRS jovem que já está em vigor. E o PS concorda com 3 delas e tem dúvidas relativamente a uma delas. Concorda com o alargamento da idade, concorda com o alargamento da idade, ou seja, o facto de ser 18 aos 35 anos para todos os jovens, independentemente das suas qualificações, concorda com o alargamento da base e o aumento dos IAs relativamente àquilo que está neste momento em vigor e tem uma discordância relativamente ao período de implementação. Mas, Tiago, admitirá ou não que o esforço de aproximação feito até agora pelo Governo foi maior do que aquele que foi feito pelo Partido Socialista? Não está de acordo? Não posso pôr nesses termos pela razão que eu referi, ou seja, o Orçamento do Estado é da iniciativa política, como não poderia deixar de ser do Governo. E, naturalmente, corresponde àquilo que é a visão do Governo para o país e nós temos muitas discordâncias com várias dessas medidas. Olha, por exemplo, naquilo que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde, para dar um exemplo, e a política para a saúde, que terá uma expressão orçamental, naturalmente, como não pode deixar de ser. E entre outras áreas. E, portanto, o PS foi 2 áreas de forma muito séria, com as quais nós apresentamos um conjunto de ideias e um conjunto de propostas para permitir a viabilização do Orçamento do Estado, tendo por base aquele também que foi o programa eleitoral do PS. Vamos concentrar a conversa no IRC, porque continua a ser um elefante na sala. O IRS jovem está ultrapassado. Mas o IRC, até onde é que o PS pode fazer mais alguma cedência? Relativamente ao IRC, o PS discorda, importa perceber porquê, o PS discorda de uma descida transversal estatutária do IRC. O IRC é o Imposto sobre os Lucros das Empresas. Sabemos que um número muito significativo de empresas em Portugal não pagam IRC. Sabemos que existe uma taxa efetiva marginal de IRC que é abaixo da média dos países da OCDE em Portugal. Sabemos que existem mecanismos que permitem, por exemplo, que as PME beneficiem de uma redução daquilo que é a sua taxa sobre os primeiros 25 mil euros de matéria coletável. Existem outros incentivos, enfim, e, portanto, aquela que é matéria coletável e aquilo que é taxa efetiva de imposto que é pago sobretudo por grandes empresas. Mas ajude-nos a perceber, há ou não margem para mais cedência por parte do Partido Socialista e em relação a quê? Mas o Partido Socialista já cedeu naquela que é a sua proposta ou naquela que é a sua ideia. Portanto, não cede mais a partir daquilo que Pedro Nuno Santos apresentou? O Partido Socialista apresentou uma proposta para o IRC e o Partido Socialista apresentou uma proposta dizendo que aceita viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 com uma redução de 1% de IRC, com a qual nós discordamos, mas tal como está na contraproposta na última versão do Governo, mas com a condição de não haver mais descidas de IRC ao longo dos próximos anos. Ou seja, não é uma validação, porque o Governo incluiu isso na sua proposta. O PS também, em alternativa, aceitará uma descida de IRC com a reintrodução da medida do crédito fiscal extraordinário ao investimento, que figurou em 2013 para 2014, 2020 e 2022, que tem a ver com um crédito fiscal ou um incentivo fiscal para empresas que investam. Ou seja, o PS não está em desacordo com o desagravamento fiscal. O que o PS está em desacordo é com um desagravamento fiscal que seja feito de forma cega. Ou seja, nós queremos um desagravamento fiscal, como aliás propusemos... Dê-nos propostas alternativas ou ideias de propostas alternativas que o Governo possa equacionar e que os socialistas estariam dispostos a aceitar. Não, mas nós já apresentamos essas propostas. Estas foram as propostas que nós apresentamos na nossa contraproposta. Portanto, aceitando inclusivamente viabilizar o Orçamento do Estado com uma redução de 1 ponto percentual de IRC na condição de não haver uma perspectiva de longo prazo nessa redução, que o PS não acompanhará, ou, em alternativa, traduzir essa redução em sede de crédito fiscal extraordinário. Isso está na contraproposta do Partido Socialista. Aquilo que está a dizer é que o PS não ultrapassa aquilo que foi apresentado por Pedro Nuno Santos. Há uma terceira hipótese que é muito clara e é muito simples. O PSD, a AD, não apresentar essa redução fiscal de IRC em sede do Orçamento do Estado, retirar essa matéria do Orçamento do Estado e aprová-la na Assembleia da República com outra maioria, da qual naturalmente o PS não fará parte. Também pode ser uma alternativa. Que Tiago está a dizer, eu ouso concluir que não haverá abertura por parte do Partido Socialista para ultrapassar aquilo que foi apresentado por Pedro Nuno Santos. Assim sendo, o Orçamento ser entregue até à próxima quinta-feira na Assembleia, onde é que isto nos deixa? Há tempo ou não para convencermos o Partido Socialista a mudar de ideias, a apresentar alguma coisa que convença Pedro Nuno Santos? Em que é que nós ficamos? Bem, para já, aquilo que eu vejo é uma posição inflexível da parte do Tiago, se percebi bem as palavras. Vamos lá ver uma coisa. E é importante perceber isso. Aquilo que o Partido Socialista apresenta é uma contraproposta que assenta na seguinte condição. Os senhores da AD podem baixar 1 ponto percentual no IRC, nós queremos baixar 2, entretanto fizemos uma revisão para 1 e o PS aceita isso, mas apenas se houver esta condição, que é os senhores não mexem mais na redução da taxa estatutária do IRC.
Ora bem, nós estamos a discutir o Orçamento de Estado para 2025. O PS não diz que vai viabilizar o Orçamento de Estado de 2026, 2027 ou 2028, mas quer condicionar esse Orçamento de Estado impedindo a AD de executar o seu programa de governo e o seu programa económico. Ora, isso não é razoável. Isso não é razoável. Aquilo que é razoável é nós estarmos a fazer uma negociação que tenha em vista o Orçamento de Estado de 2025. Nunca o PS mas disse... Mas foi na proposta que foi apresentada ao PS que aparece essa descida no médio prazo. Portanto, o PS respondeu tendo por base a proposta do Governo. O que o PS sabe... Aos 17% a 4 Nós podemos brincar com as palavras. Não, está lá, está na proposta. O PS sabe que nós estamos a discutir o Orçamento de Estado para 2025. Com certeza. O PS sabe o que é que está no programa do Governo, o que é que estava no programa eleitoral da AD. Existe essa intenção da AD. Agora, o PS não pode querer condicionar para 2026 ou 2027 orçamentos que não diz... Não. Se me permites, que eu ouvi com atenção, que não diz que vai viabilizar. Portanto, isso não é razoável. Uma posição inflexível, não é, não. Que eu quero acreditar que se o Partido Socialista estiver mesmo interessado em chegar a um acordo, irá certamente rever depois da intervenção do seu Primeiro-Ministro. Mas deixe-me só fazer esta intransigência e que não Mas não há nenhuma intransigência do PS. Depois Mas deixe-me só rebater também aqui um ponto com o Tiago. Disse que estas coisas vão sendo ditas e depois não correspondem à verdade, eu tenho que as rebater. Não é verdade que em Portugal quem paga a maior parte do IRC sejam as grandes empresas. As grandes empresas têm volumes de faturação muito elevados. Mas, na verdade, 98,2% das empresas que pagam IRC, que são mais de 200 mil, são mais de 250 mil empresas em Portugal, elas pagam 63% de todo o IRC liquidado em 2022, que é os últimos dados discriminados que nós temos do dossiê estatístico da Autoridade Tributária, e correspondem a 98,2% das empresas. Portanto, não é verdade esta narrativa que o PS tenta, este fantasma que lança sobre as empresas, não pagam IRC desde logo. Tiago, 40%. E então, o que é que o PS defende? O PS quer devolver dinheiro ou quer dar dinheiro a empresas que não pagam impostos? Temos de avançar, não até porque temos que clarificar aqui alguns outros cenários hipotéticos. Trata-se de fazer uma política fiscal dirigida ao aumento dos salários, ao investimento e, nomeadamente, àquilo que é a capitalização das empresas. Mas como o Tiago sabe, no acordo que foi celebrado com os parceiros sociais, isso está tudo previsto. Está bem, mas nós estamos a discutir o Orçamento do Estado. Este gráfico, por exemplo, que aliás apareceu, passa publicidade no Jornal de Negócios, explica muito bem a nossa base de incidência do IRC. Então. E, de facto, nós temos aqui um conjunto de declarações com volume de negócios abaixo dos 2 milhões de euros, mas 2/3 das empresas, está aqui o imposto liquidado, têm receitas acima dos 2 milhões de euros. Esta é a realidade da estrutura de IRC. Mas uma empresa com 2 milhões de euros de receita é uma grande empresa, Tiago? Não é uma grande empresa. Hugo, 2% das empresas em Portugal pagam 60% não do é total verdade, de IRC. Não os é dados são da Autoridade Tributária. Os dados são da Autoridade Tributária. Santiago, onde é que quer chegar? Perante esses dados, qual é que é a solução proposta pelo PS? Que uma descida de IRC segue é uma descida que não serve aquilo que é o tecido empresarial que temos em Portugal. Mas então, como aliás acontece na generalidade dos países da OCDE. Nem a OCDE defende nos seus relatórios que haja uma descida cega de impostos, nem o FMI já agora, uma descida transversal do IRC. Temos que equacionar essa descida de IRC deve ser dirigida às empresas que aumentam salários, que capitalizam e que investem. É essa a decisão do PS. Deixe-me só rebater, não é verdade, mas deixe-me só, eu respondo à sua pergunta. Não é verdade que são as grandes empresas que pagam 60 e tal por cento do IRC? 2% das empresas em Portugal pagam 60% do imposto, Hugo. Foi isso que volumes de faturação é que nós estamos a falar? Consegues dizer? Não, mas é que isto é importante, é que o Tiago está a lançar números que não respondem à verdade, mas eu tenho aqui os dados do dossiê, isso é do Jornal de Negócios, isto é da Autoridade Tributária. Não, Autoridade Tributária. Não, tu disseste que era do Jornal de Negócios. Sim, mas a fonte estatística é a Autoridade Tributária. 36,8% do IRC pago pelas grandes empresas, que é tais 0,2%, tu dizes, é 36,8%. Não é 0,2%, 2%. Bom, vamos avançar. 2% das empresas em Portugal. 60% do imposto de IRC em Portugal é pago por 2% das empresas. Eu recomendo que vejas o dossiê estatístico em vez de ver notícias no dossiê estatístico. Se o Governo não conseguir entendimento com o Partido Socialista, terá de negociar o orçamento com partidos que apresentaram propostas nas reuniões bilaterais. Quem é que podem ser os interlocutores privilegiados? Olha, eu devo lamentar a manipulação dos dados, que acho que não,
Nós não podemos permitir no debate nenhuma. público a manipulação de dados. Não há manipulação 63% do IRC que é pago pelas grandes empresas. Não vamos voltar atrás na conversa porque estamos no limite do tempo e temos de avançar. E eu desafio até a RTP a fazer um polígrafo sobre isto. Sim. Portanto, 63% do IRC liquidado por mais de 200 mil empresas são micro, pequenas e médias empresas. Não haja dúvidas nenhumas sobre isso. 2%. E eu lamento... Responda à minha pergunta, por favor. Quem é que serão os interlocutores privilegiados para uma viabilização do orçamento? Acho profundamente lamentável. 2% das empresas em Portugal pagam 60% do imposto de liquidado IRC. Não são 2%. São 2%, está na base estatística. Está na base estatística. São 98,2% e são micro, pequenas e médias empresas. Não são as grandes. Estamos a ficar sem tempo e os espectadores que nos estão a ver em casa não estão a perceber o que é que um e outro poderão adiantar-nos que possa ser útil para o entendimento de tudo aquilo que está em causa. Hugo, volto a questionar quem é que, ou para quem é que o Governo se vai virar se não tiver este apoio do Partido Socialista? Aquilo que eu posso dizer sobre isso é que as negociações estão em curso, portanto nós devemos aguardar serenamente o decorrer dessas negociações, esperando que essas negociações assentem na verdade daquilo que as partes vão dizendo. Dada eu estou relativamente tranquilo relativamente a isso. O Chega relativamente ao poderá ser Partido Socialista não estou ainda, pelo que acabei de ver agora. O Chega pôs-se de fora das negociações, tanto quanto sei. Mas o Chega põe-se de fora e põe-se de dentro e um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Então deve-lhes perguntar diretamente a eles porque é que eles têm essas posições titubeantes. Agora sei uma coisa, é que o Chega com 50 deputados tem-se reduzido à irrelevância precisamente porque tem essas posições. Ora, hoje diz uma coisa, depois, no dia seguinte, diz outra. Há uma negociação com um partido que se dispôs a fazer essa negociação, que é o Partido Socialista, e a minha expectativa é que o Partido Socialista avance nas negociações porque os passos que deu são muito pequenos face ao grande passo que a AD já Tiago, deu. caso o Partido Socialista se ponha de fora de um entendimento, não ficará com algum ónus de responsabilidade também se o orçamento vier a ser viabilizado pelo Chega? Não, nós percebemos que essa é a tentativa do PSD, desde o início deste debate, colocar-se numa posição de vitimização que não corresponde àquilo que tem vindo a acontecer. Aliás, tendo elementos de grande deslealdade para com o Partido Socialista. Isso é que não ajuda à negociação. Como foi aquele comunicado. Respondam às perguntas, por favor. Como foi aquele comunicado lançado pelo Governo no domingo à noite, relativamente à disponibilidade do Secretário-Geral do Partido Socialista para negociar no domingo desde passado. o dia 4 de setembro relativamente àquilo que é o IRC, o PS discorda de uma redução transversal do IRC e avançou, aceitando uma redução de 1 ponto percentual, desde que duas condições fundamentais. Desde que não haja mais descidas como aquelas que o Governo... Foi o Governo que na proposta... orçamento de 25. Mas foi o Governo que na proposta... Foi o Governo... Veja se percebe. Foi o Governo que na proposta que entregou ao Partido Socialista fala dos orçamentos subsequentes. Então diga isso ao Dr. Luís Montenegro, porque foi ele que apresentou isso. Há uma alternativa muito simples. Há uma alternativa muito simples. É o PSD. É uma iniciativa muito simples. O PSD retira esta matéria do Orçamento do Estado e a aprova na Assembleia da República, aliás, é competência da matéria fiscal, e aprova com a Iniciativa Liberal e o Chega, que já disseram que estão de acordo com o IRC, e o Orçamento do Estado é aprovado sem esta medida. Deduzimos que não irá acontecer. Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada também por terem vindo a este jornal.